Sejam muito bem-vindos ao curso mais pedido aqui do canal, Adobe InDesign. Bom pessoal, esse curso será dividido em 4 partes, assim como foi o curso de Photoshop, beleza? Para você ter acesso às outras 3 partes, eu já falo aqui logo no começo, você precisa se tornar membro do canal, eu vou deixar o link aqui na descrição. Além do curso de InDesign completo, do curso de Photoshop completo, você tem acesso a outros cursos que já estão lá disponíveis somente para membros, como de como fazer uma revista ou de como fazer o seu portfólio no Behance. Todos os meses serão adicionados novos cursos e toda semana será adicionado um novo módulo aqui desse curso de InDesign, beleza? Dito isso, gostaria de pedir para você que não é inscrito se inscrever no canal, clicar no gostei caso você goste do vídeo e comentar aí embaixo qualquer dúvida que você tenha. E comente tudo mesmo, seja uma sugestão, seja uma crítica, não deixe de comentar, eu respondo todo mundo e o seu comentário já me ajuda muito a continuar, tanto produzindo quanto ajudar esse vídeo a ser entregue a outras pessoas. Então, caso você goste aí do método de ensino, eu peço a você, por favor, que comente ou clique no gostei, que você ajuda demais o vídeo a continuar indo para cada vez mais e mais pessoas, beleza? Além disso, tem uma outra forma que você pode me ajudar, que é comprando produtos através dos links que eu deixo aqui embaixo. Eu faço uma seleção aí de produtos que eu deixo já lá selecionados na Amazon, então são livros, computadores, acessórios, várias coisas legais que vocês podem adquirir, que vão ajudar aí o seu dia a dia e que comprando através desse link, uma pequena parte do que você pagar vem para mim e acaba me ajudando também bastante. E um último recado, deixar para vocês aí irem lá dar uma visitada na Fábrica de Pôster. É uma empresa de papelaria criativa com todos os produtos artesanais. Eles fazem cadernos, blocos, planners, várias coisas bem interessantes. Caso você não conheça, recomendo muito também que você dê uma passadinha lá no site, dá uma olhada no que eles têm de produtos. Tem bastante coisa que com certeza podem te ajudar e vão deixar a sua mesa aí bem bonita e bem estilosa, e sempre ajuda aí a gente que é designer a dar uma pensada, estudar um pouquinho na hora que você tem ali uma ideia, já deixa tudo na mão, é muito mais fácil e prático, beleza? Bom, dito isso, vamos ao curso. O primeiro ponto que eu quero falar aqui antes da gente começar o curso é para que serve o InDesign. Muita gente faz essa pergunta porque num mundo cheio de softwares aí de edição e tal, de coisas que você consegue produzir tudo praticamente em todos os softwares, o InDesign ele tá bem ali no meio do caminho entre o Illustrator e o Photoshop. Photoshop, óbvio, é para a gente trabalhar aí com imagens, então caso você queira fazer uma montagem, uma criação digital, coisas nesse sentido, o Photoshop vai sempre te auxiliar. E o Illustrator ele serve ali para você trabalhar com vetores, ou seja, caso você está fazendo um logotipo, uma ilustração, um infográfico, coisas nesse sentido, o Illustrator vai te ajudar bastante nesse caso. E o InDesign ele serve para que você traga o que você fez no Photoshop, o que você fez no Illustrator e junte tudo em uma página, né? E acrescente, obviamente, textos. Então, o InDesign nada mais é do que um software de publicações em que você pode publicar coisas offline ou digitais, né? Ou seja, você quer fazer uma revista, você quer fazer um livro, você quer fazer um flyer, você quer fazer qualquer conteúdo que seja impresso, você utilize o InDesign. E se você estiver falando de publicações digitais, seja uma revista, um livro, coisas assim, você também utiliza o InDesign. Ele tem suporte para outras coisas, ou seja, você consegue até fazer um site nele se você quiser, tá? Mas eu não recomendo muito que você vá fazer isso daqui aqui. E outra coisa que o InDesign é muito bom é em apresentações, talvez melhor aí do que muito software que você conheça de apresentações. Óbvio que ele tem as limitações dele, assim como os outros softwares vão ter aí as suas limitações, mas basicamente o InDesign serve para isso, beleza? Sendo assim, vamos aprender como instalar o InDesign no seu computador. Bom pessoal, o InDesign tem um custo mensal de R$ 104, tá? Para você comprar o software aqui no site da Adobe. Você pode testar ele grátis por 7 dias, então caso você esteja aqui aprendendo, recomendo que você faça o teste grátis antes de você fazer essa compra. Mas caso você resolva comprar o pacote inteiro, como você pode ver, o pacote inteiro sai por R$ 161 por mês, ou seja, você tem aí acesso a todos os softwares da Adobe, então Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere, After Effects, tudo.
Então, acaba valendo bastante a pena do que você comprar apenas um só. Óbvio que se você tiver que comprar um só, não tem problema também. O importante é que você saiba sobre isso e recomendo vocês a ficarem ligados, principalmente nas promoções de Black Friday, de começo do ano, porque a Adobe sempre faz promoção no software. E como a renovação é anual, se de repente você compra na Black Friday desse ano, no ano que vem você vai pegar novamente a promoção e o ciclo meio que fica bom ali para você que trabalha com isso, beleza? Então você consegue bastante desconto aí. Imagino que numa faixa próxima a R$ 100 você consiga comprar o pacote inteiro, dependendo da época que você comprar, beleza? Você comprando, você vai receber o software do Creative Cloud, tá? Que você vai instalar. E a gente está falando deste softwarezinho aqui. Beleza? Aqui a gente tem os aplicativos. No meu caso aqui, ó, o InDesign já está instalado, tá? Então não tem porque eu reinstalá-lo. Mas para instalar qualquer software, basta você escolher o software que você comprou, né? Ou que você ainda não instalou e clicar no instalar. Ele já faz o processo sozinho e depois ele mantém também o seu software atualizado. De tempos em tempos tem que vir dar uma olhadinha, mas nada muito grave, tá? Então, dito isso, vamos realmente olhar o InDesign para entender como que ele funciona. Bom, pessoal, dentro do InDesign, quando você abrir o seu software, provavelmente você vai receber este pop-up com as novidades do software, né? Então, como você pode ver aqui, sempre tem várias coisas. Ó, agora, no InDesign, a gente também já pode gerar imagens com inteligência artificial. Ele faz agora, ó, tem acesso a expressões matemáticas, ou seja, se você estiver fazendo um livro didático, ele pode te ajudar bastante. Enfim, tem várias coisas. Obviamente a gente não vai falar sobre isso daqui no momento, porque são novidades, coisas que vão implementando, que podem ser úteis ou não, mas sempre recomendo que vocês deem uma olhadinha por aqui, beleza? Dito isso, ao abrir aqui o seu software, aqui eu já tenho alguns arquivos abertos, né? Como você pode ver, no seu caso essa tela vai estar sem nada, beleza? Mas você já vai ter acesso aqui a esta aba que já te mostra documentos que você pode criar automaticamente. Então, como você pode ver, ó, você pode criar um documento pensando no iPad Pro, por exemplo. Ou seja, como eu falei para vocês, a gente está falando de publicações, sejam elas impressas ou digitais. E assim, aqui o iPad Pro nada mais é do que uma grande opção para você fazer aí uma publicação digital, beleza? A gente tem a opção do 1 a 4, a opção de um formato de web. Você também consegue fazer um site se você quiser aqui no InDesign. De novo, não recomendo muito esse tipo de coisa. Eu acho que vale mais a pena você ficar nas publicações. Mas, caso você queira, você tenha muita habilidade aqui no InDesign, ele pode ser aí uma boa opção para você. E temos aqui a opção de mais presets, que vai ser essa janelinha, a mesma coisa que a gente tivesse clicado aqui no New File, ou seja, um novo arquivo, beleza? Como você pode ver, a gente tem várias opções, né? Então, o que eu já utilizei, os arquivos recentes, e aqui, como eu falei, a gente tem as opções já de print, ou seja, tamanhos padrões de impressão, de web, também tamanhos padrões, e de mobile, ou seja, para celular. Novamente, hoje, no mundo em que tudo é feito no celular, publicação digital também é feita no celular. Então, você também tem acesso aí ao aplicativo do Kindle no celular, enfim, várias coisas que podem ser úteis que você trabalhe aqui também. No nosso caso, vamos começar do começo, fazendo um simples arquivo A4, beleza? Então, se você clicar aqui, ele já vai te dar diversas opções aqui desse lado, tá? O meu software aqui está em inglês. É o que eu sempre falo para vocês. Você pode deixar o seu software em português sem nenhum problema. Todas as opções da Adobe são exatamente na mesma posição, tá? Então, se você tiver em português, a única coisa é que você vai estar traduzido com tudo exatamente na mesma posição. Beleza? Algumas nomenclaturas, como eu já estou acostumado a trabalhar com ele em inglês, eu vou deixar o meu inglês, mas eu vou sempre traduzir tudo para vocês. Se eu não souber alguma coisa, eu aviso, mas no geral ele é bem tranquilo, tá bom? E aqui, como você pode ver, a gente tem o tamanho da página, né? Então, 210 milímetros por 297 milímetros, esse é o tamanho de uma folha A4 padrão. Aqui a gente pode escolher o nome do nosso arquivo, vou colocar aqui o nome de aula 1. Aqui a unidade de medida que você quer utilizar no seu arquivo. Como você pode ver, a gente tem várias opções, como points, picas
inches, que são polegadas, milímetros, centímetros, cíceros, pixels, enfim, depende do tipo de arquivo que você está trabalhando, você escolhe aqui. Eu te recomendo sempre a utilizar milímetro ou centímetro, porque se você estiver fazendo um arquivo impresso, essa é a medida que vai ser utilizada. Então, a gente pode deixar em milímetros aqui no caso, tá? Aqui a gente parte para outras opções. Eu vou ligar o botão Preview aqui para gente poder ver já na tela, certo? Então aqui tá aquelas nossas opções e aqui a gente já consegue ver na tela algumas coisas que vão modificando conforme a gente mexe aqui. Como a gente está falando de uma publicação impressa, né? Ou seja, aqui no caso, para essa primeira aula, a gente vai fazer só uma página. Mas se você estiver fazendo um livro, uma revista, você vai utilizar muitas páginas. Então aqui eu vou te dar um exemplo de, por exemplo, colocar aqui 16 páginas e a gente vai ver que a gente já adicionou aqui, ó, 16 páginas, tá bom? E aqui do lado a gente tem a opção Facing Pages, que nada mais é do que você falar para o InDesign se você vai trabalhar com páginas únicas, ou seja, mais ou menos como se fosse aí um arquivo de Word, em que você vê uma página embaixo da outra, ou se você quer ver as páginas dessa forma, que já é um formato de livro e de revista, correto? Então, ó, ao clicar na opção Facing Pages, as nossas páginas se tornam únicas, uma embaixo da outra. Então, de repente, está fazendo flyers que são diferentes entre si, ou um arquivo que não tem ligação contínua, você deixa o Facing Pages desligado. Se você ligar, a gente está falando de uma espécie de publicação, beleza? Número de páginas, como eu falei já para vocês. E aqui, Start e um jogo da velha, ou seja, em que página o nosso arquivo vai começar. Isso pode parecer estranho, mas quando você está fazendo revista, por exemplo, ou até um livro, e você tem várias pessoas trabalhando no mesmo arquivo, então imagina que a gente está trabalhando em uma dupla, e você vai fazer a primeira metade da revista, eu vou fazer a segunda metade da revista. Então eu vou fazer da página 17 até a página 32. Então, desculpa, aqui são 16 e aqui a página 17. Então, se a gente fizer isso, você vai reparar aqui, ó, que o nosso número de página começa na página 17 e vai até a página 32, beleza? Então, isso daqui nada mais é você dizer para o Photoshop que número de página a gente vai querer utilizar no nosso arquivo. Então, se a revista é muito grande, imagina uma revista ou uma tese que você está fazendo com muitas páginas, você pode criar capítulos separados já aqui. Então, para cada arquivo você tem um capítulo, o que, inclusive, eu sempre recomendo que vocês façam arquivos muito grandes em vários arquivos menores. O InDesign tem melhorado muito a questão de recuperação de arquivos e tal, mas ainda acontece de se perder muito arquivo e quem trabalha na área sabe que perder aí um arquivo não é muito bom, tá? Vou deixar aqui na página 1 ainda e vamos continuar. Aqui estamos falando de colunas, tá? Aqui no nosso caso, como você pode ver, a gente tem aqui a nossa página, tá? A nossa página ela é considerada toda essa área branca que a gente está vendo. E aqui dentro ele me deu uma margenzinha e ele está me dando uma coluna. Se eu adicionar duas colunas, a gente está falando que o nosso arquivo vai ter duas colunas. Se ele tiver três, ele vai ter três colunas. Isso daqui não é algo que vai sair na impressão, tá? É algo somente para nossa visualização, para facilitar a criação do nosso arquivo. Então, existem revistas, por exemplo, que utilizam 12, 15 colunas para fazer o seu projeto gráfico. Isso porque você consegue ter mais liberdade quanto mais colunas você tem. Isso é uma coisa mais avançada, mas só dizendo para vocês que isso daqui pode funcionar. No nosso caso, eu vou botar aqui 3 colunas, eu acho que já é suficiente. E aqui, o column gutter nada mais é do que o espaçamento entre a coluna, ou seja, você quer que tenha 1 centímetro, ponto 3, por exemplo, aqui o nosso espaço de colunas, ou você pode querer 4 milímetros, enfim, você coloca o quanto você quiser. O padrão do InDesign é aquele 4.3. Você pode aí fazer ajustes e tal. Recomendo sempre que qualquer ajuste que você faça, principalmente num arquivo impresso, que você realmente imprima para visualizar o que você está fazendo, para ver se os tamanhos estão bons e tal, antes de você fazer 200 páginas sem visualizar e depois quando imprime é ruim, você tem que refazer. Então, recomendo, como a gente está falando de projetos impressos,
que você sempre tenha o cuidado de olhar isso na sua mão, beleza? Continuando aqui a nossa criação de arquivos, como eu adiantei para vocês, a gente tem agora as margens. As margens são esses cantos aqui, correto? Em que a gente está falando da margem de cima, né? Aqui, ó, tem uma ancoragenzinha, né? Uma correntinha. Se você quebrar essa corrente, você consegue ajustar os tamanhos individualmente, ou seja, a parte de cima, a parte de baixo, a parte de dentro e a parte de fora. Por que a nossa margem não é esquerda-direita? Exatamente porque a gente tem aqui, ó, como eu falei para vocês, uma criação de um produto em facing pages, né? Ou seja, as páginas juntas. Sendo assim, a gente vai ter uma margem interna dos dois lados da página e uma margem externa dos lados, obviamente, de fora da página, tá? Então, quando você estiver pensando isso, também é outro ponto que você tem que pensar e isso vai depender muito do que a gente está fazendo aqui, tá? No nosso caso, como a gente está falando de repente fazer, sei lá, um pôster A4, uma coisa para a gente começar o processo, coisas mais simples, a margem vai muito do gosto que você quer ter. Eu vou deixar ela aqui todas com 1,5 mm, mas vou dar aqui uma dica para você, caso você esteja fazendo aí uma revista, um livro, coisas assim, pensar para que essas margens servem, né? Então, por exemplo, numa revista é muito comum a gente ter margem alta em cima, porque aqui em cima a gente vai ter nome de seção, retranca, esse tipo de coisa. Na parte de baixo também, às vezes você pode ter uma margem maior, considerando que a pessoa vai segurar essa revista ou esse seu livro por baixo ou pelo meio. Então, para que o dedo da pessoa não atrapalhe. E a mesma coisa aí do lado de fora, né? Você também ter, de repente, margens maiores do lado de fora da sua página, né? Para que você possa, para que a pessoa possa segurar a revista ou até mesmo pensar em margens de dentro também diferentes, porque dentro do seu arquivo, dependendo se for um livro e o livro tiver uma lombada, você tem que considerar que a pessoa não consegue ler tão próximo ali da página, então você precisa ter lombadas maiores, ou seja, você sempre tem que pensar o que vai sair desse projeto para que você possa fazer ele de um jeito já pensado nessa forma. No nosso caso aqui, como eu falei, a gente está num projeto bem inicial, né, numa coisa de começo. Então, estamos fazendo aqui um arquivo A4, não vamos se preocupar muito com isso agora. Beleza? Vamos continuar aqui com as opções agora de bleed. Bleed nada mais é do que sangria. O que seria sangria? Seria a margem para fora da página. Toda vez que você vai imprimir um arquivo, né, em qualquer lugar que você vai imprimir, essa pessoa provavelmente vai cortar depois esse seu arquivo numa guilhotina e tal. E esses processos gráficos são muito bons, são rápidos, tem cada vez mais precisão, mas sempre tem margem de erro aí que costuma girar entre 2 e 3 milímetros. O que isso significa? Significa que do lado de fora, né? Imagina que na sua página aqui do lado de fora, quando a pessoa for cortar numa guilhotina, por exemplo, a sua revistinha para te entregar ela bonitinha, ela pode cortar até 2 milímetros para fora ou 2 milímetros para dentro. Por isso, é importante você ter margens abundantes, não precisa ser tanto, mas sempre considerar esse tipo de coisa. Então, não colocar textos importantes tão próximo da borda, a mesma coisa, não considerar que a borda vai ser tão perfeita assim. E uma coisa que acontece muito também é a pessoa colocar uma foto, né, bem no canto, não considerar a borda do lado de fora e quando se refila esse material, você vê aquela linhazinha branca porque o arquivo não foi colocado com margem suficiente. Então, sempre recomendo você utilizar aí 5 milímetros, é uma margem super segura, tá? Hoje em dia as gráficas costumam deixar até 3 milímetros aí meio que sem problema. Eu já faço revista há 20 anos, então recomendo muito a você que deixe aí 5 milímetros, é a melhor opção. E na opção Slug, a gente não vai mexer, porque é uma opção que se usa muito pouco, tá? E ela serve basicamente para que você mande recados para a pessoa da gráfica. Então, também são coisas assim que não fazem aí muito sentido da gente aprender nesse momento. Sendo assim, temos aqui o nosso arquivo, vou criar ele e, como a gente já estava visualizando, ele já está criado aqui com as nossas 16 páginas
no formato Facing Pages. E como eu falei para vocês, ó, a nossa sangria, ela não considera a parte de dentro, porque se é uma revista, né, aqui não tem por que ter margem, que senão passa para a página do lado. A gente considera sempre somente o lado de fora. Bom, pessoal, falando sobre salvamento de arquivos, beleza? Essa daqui que vocês estão vendo é o projetinho final dessa aula, tá? Então, a gente vai chegar até aqui no fim deste primeiro módulo, beleza? E a ideia é ensinar para vocês como que a gente faz para salvar esse arquivo. Obviamente que não tem muito segredo em salvar, né? Você pode pensar, mas aqui no InDesign é bom que a gente tenha alguns cuidados, tá? No meu caso, o arquivo aqui já está salvo, tá? E essas imagens aqui não estão na mesma pasta ainda, porque eu vou mandar esse arquivo para vocês, então eu estou separando aqui os materiais, mas eu aconselho vocês, antes de começar o projeto, primeiro, na hora que vocês forem salvar o seu arquivo, né? Você vem aqui, então no meu caso aqui eu criei uma pasta, né? Com o curso de InDesign e te aconselho muito a criar uma pasta imagens. E qualquer imagem que você for jogar no seu arquivo, você utilizar aqui dentro, tá? No meu caso, como eu mostrei para vocês, né, não tem muito segredo aqui, eu vou simplesmente vir em File, Save As, e aí a gente consegue vir aqui e salvar por cima, tá? O formato de arquivo pode salvar no arquivo que você estiver utilizando, ou seja, InDesign Document, tá? Não utilize a opção Template. E a opção IDML, essa opção aqui, ela é útil quando você vai abrir o seu arquivo em versões anteriores do seu InDesign, tá? Então, no nosso caso aqui também, a gente não vai precisar utilizar. E no último módulo do curso, quando a gente for falar sobre fechamento de arquivo e tal, eu vou explicar isso daqui de uma maneira mais elaborada para vocês, beleza? Mas, assim que você receber o seu arquivinho da aula, abre uma pastinha com com o curso aí, ou com o nome que você quiser, salve o seu arquivo lá dentro, o arquivo da aula, e as imagens deixe em uma pastinha separada, beleza? Feito isso, salvou. Aqui no caso, vou mandar substituir, porque já está feito este arquivo, mas basicamente é isso. Bom, pessoal, aqui já com o InDesign aberto, você talvez não esteja vendo as mesmas janelas que eu, tá? Então vamos falar aqui agora um pouquinho sobre a área de trabalho. Para que a sua área de trabalho esteja aqui parecida com a minha, você pode vir aqui neste cantinho, que a gente tem várias opções aqui, ó, de área de trabalho, ou você pode sempre vir aqui na opção Window, Workspace, que é área de trabalho, e escolher qual área de trabalho é melhor para você. Como você pode ver, temos aqui opção avançada, opção de livro, opção de publicação digital, Essentials, enfim, várias opções, tá? Eu, particularmente, gosto de trabalhar com a Essentials Classic. Mesmo que você clique na Essentials Classic, talvez ela não esteja igual à minha, porque eu já fiz algumas modificações. Sendo assim, eu vou resetar a minha, e para fazer isso, você vem aqui no Window, Workspace e Reset. Aqui está falando Essential Classics, né? Porque é a que está selecionada. Se tivesse selecionado a Digital Publishing, a opção Reset estaria Reset Digital Publishing, beleza? Então, vou clicar aqui para resetar e agora sim você deve ter a área de trabalho exatamente igual à minha, correto? Então agora a gente pode começar a trabalhar. Aqui a opção de biblioteca, ela é útil, certo? Mas a gente não vai mexer nisso agora porque acaba sendo um pouco mais complexo, coisas avançadas vamos deixar mais para frente. Aqui, todas essas janelas, elas são móveis, tá? Então, como você pode ver aqui, ó, a gente pode ajustar o tamanho dela, a gente pode fechar essa janela e a gente pode movimentar os elementos para onde a gente quer. Eu vou trazer aqui, ó, a biblioteca para cá, vou deixar os elementos abertos aqui. E qualquer outra janela que você queira adicionar está sempre dentro da opção Window, beleza? Se de repente durante o curso você me vê trabalhando numa opção de caractere. Então, ó lá, abri aqui ó, a minha janelinha. Abri aqui a minha janelinha de caractere. Sendo assim, se você não estiver vendo, sempre procure aqui dentro da Window que vai estar aqui dentro, tá? Lembrando
que aqui no meu está em inglês, né? Então, por exemplo, type tables significa fontes e textos, e as coisas de fonte vão estar aqui dentro. Se a gente estiver procurando coisas sobre cores, vai estar dentro do menu cores, e assim sucessivamente. Ou seja, você está fazendo uma apresentação ou um EPUB, um arquivo digital com interação, aqui dentro temos as opções de interação, beleza? Então vai dependendo conforme o uso. No nosso caso aqui eu abri só o caractere, mas só para mostrar para vocês como que funciona esta janela no específico. Aqui no canto temos as ferramentas, tá? Então ferramentas de seleção, ferramenta de texto, ferramenta de linha, ferramenta lápis, ferramenta de blocos, tesoura, várias coisas temos aqui, mas o importante é você notar que aqui em cima nós temos as propriedades dessas ferramentas, ou seja, se eu clicar na ferramenta de texto, automaticamente as propriedades mudam para que eu possa utilizar esse texto que eu quero trabalhar aqui na foto, beleza? Então, basicamente, para a gente ajustar o nosso workspace é isso, certo? E agora eu vou entrar um pouco mais no detalhe e tentar falar para vocês como importar objetos aqui para dentro. Bom, pessoal, continuando aqui, agora a gente vai falar sobre como importar elementos aqui para dentro do InDesign, beleza? Como vocês já viram, né? A gente tem aqui todas as nossas páginas, acho que eu já falei sobre isso. No nosso caso, a gente vai utilizar só uma página, tá? Nessa nossa primeira aula, até para começar, para fazer aí para vocês irem perdendo o medo do InDesign. Como que funciona o InDesign? Ele nada mais é do que um software que ele empilha caixas uma em cima da outra. O que isso significa? Significa, por exemplo, que eu posso pegar aqui a ferramenta de retângulo, criar uma caixa, vou vir aqui na opção swatches, que seria amostras, vou puxar ela aqui para fora, tá? Para facilitar para nós. A gente vai falar sobre ela, tá? Sobre como criar cores. Aqui no caso, ele vem por padrão somente com essas cores, tá? Isso é normal, você pode, obviamente, criar várias cores diferentes. E uma outra informação também sobre cores é que as cores estão sempre em CMYK, porque nós criamos um arquivo de impressão. Então ele vai sempre trabalhar com as cores CMYK. Caso você não entenda sobre RGB e CMYK, coloca aí nos comentários que eu também posso fazer um vídeo sobre isso explicando cada um desses detalhes aqui. No momento, eu vou só mostrar para vocês que a gente tem aqui, eu cliquei no vermelho e você pode ver que a gente tem aqui ó, o vermelho e uma outra cor embaixo com nada, né? Essas cores você vai ver que vai se repetir aqui, tá? Nessa lateral. E se eu clicar aqui e clicar, por exemplo, no amarelo, agora a gente tem uma borda amarela. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Deixa eu só aumentar o tamanho dessa borda. A gente não vai entrar ainda nessa questão, mas só para mostrar para você que a gente tem uma borda amarela, beleza? Então, essa cor de baixo, sempre estamos falando do contorno e a cor de cima, estamos falando do preenchimento, beleza? Então, aqui no nosso caso, a gente pode tirar essa cor do contorno, que a gente não vai utilizar agora, e temos um quadrado aqui vermelho, tá? Então, a gente pode usar aqui as nossas margens, né, para colocar esse quadro onde a gente quiser, mas a gente pode também trazer uma imagem, por exemplo, para compor com esse quadro ou para adicionar aqui na nossa página. Eu vou só fazer uma atenção para vocês, que vocês vão ver que aqui nas ferramentas a gente tem a ferramenta de Frame Tool, tá? E a ferramenta de retângulo tool, ou seja, as duas são retângulo, né? Só que essa daqui é chamada de frame. Por que essa ferramenta tem esse X no meio? Ó? Eu vou fazer ela aqui exatamente igual a outra, só para você ver que ela vai ter o X no meio e que a gente pode aqui deixar com a mesma característica. Isso daqui serve porque muitas vezes o InDesign trabalha, quem trabalha com InDesign trabalha com várias pessoas ao mesmo tempo, no mesmo arquivo. Então, imagina que eu estou fazendo um projeto gráfico, mas outro designer vai preencher o que eu estou criando ali como projeto gráfico e de repente uma terceira pessoa vai fazer uma revisão e vai ajustar alguma coisa. Esse retângulo com o X no meio indica que aqui não é um elemento gráfico, e sim é uma foto, tá? Então, imagina que eu tivesse esse caso aqui e você recebe esse arquivo.
significa que este elemento aqui não é para ser só um quadrado vermelho, é para ser uma foto. Esse elemento é para ser só um quadrado vermelho, tá? Então, é assim que funciona o InDesign. Isso daqui, essa nomenclatura serve para isso, mas você pode adicionar foto tanto no quadrado normal, nesse daqui, quanto nesse daqui. Não se preocupe com relação a isso. Se só você estiver trabalhando no seu arquivo, essa não é uma preocupação que você tem que ter. Caso não tenham mais pessoas trabalhando, pense nisso na hora de adicionar elementos, beleza? Então aqui, ó, se eu clicar na minha imagem e apertar o Command D, eu vou trazer uma imagem aqui para dentro. Vamos escolher qualquer imagem, vamos pegar essa foto aqui. Como você pode ver, o nosso quadro não está mostrando toda a foto, tá? Então, vou abrir aqui o quadro, ó, e aí você consegue ver a foto. Pode ver que o fundo vermelho continua aqui, porque o nosso quadro está falando que ele é vermelho, tá? Então, a gente tem esse elemento. Duas coisas. A primeira coisa, a ferramenta preta aqui em cima, como você pode ver, eu vou movimentar o quadro que a gente criou. Deixa eu só deletar esse quadro aqui de trás para não confundir vocês. Então, a gente vai movimentar o quadro que a gente criou. A ferramenta branca, a gente vai movimentar o que tem dentro do quadro, tá? Então, como você pode ver, ó, a nossa foto é muito maior do que o que a gente estava imaginando. Então, vamos lá de novo, vamos abrir aqui, ó. Beleza, então agora sim a gente consegue visualizar aqui toda a foto. Deixa eu tirar os swatches daqui também e trazer tudo um pouco aqui para esse lado, assim vocês conseguem visualizar sem a minha cara. Então, como você pode ver, a gente tem a foto e nós temos o quadro, tá? De novo, seta branca, sempre o que está dentro, seta preta, o que está fora. Você precisa sempre clicar na seta preta e na seta branca? Não, se você der 2 cliques, ele automaticamente muda aqui para a seta branca, mesmo que a gente não esteja com ela clicada aqui dentro, tá? Então, isso daqui já vai ajudar você a ajustar essas coisas. E, obviamente, você pode falar, pô, mas qual que é a função de eu adicionar uma foto e não ter ela inteira ali certinho do formato que eu queria utilizar? Ela serve para várias coisas, para você fazer uma borda, por exemplo, como a gente está fazendo aqui. Ela serve para você fazer um recorte específico de uma imagem aqui dentro de uma maneira mais simples. Então, imagina que você queira só utilizar a foto na sua página aqui assim, por exemplo, né? A gente consegue só dar um corte aqui na página e pronto, ó, vamos ajustar como a gente quer. Eu quero só a rua aqui central. Pronto, você fez um recorte na sua imagem sem nenhum problema. Outro detalhe, outra diquinha que eu vou falar para vocês. Vocês estão vendo que eu estou modificando aqui, ó, o jeito de visualizar a minha página, tá? Eu estou apertando o W para mostrar para vocês e vocês podem ver que, deixa eu ver, acho que talvez vocês não consigam ver. Consegue ver sim. Aqui no canto, ó, bem em cima aqui da minha cabeça, a gente está mudando a visualização. Então, por aqui, você pode mudar a visualização para o modo normal ou para o modo preview, beleza? Então, aí assim, a gente tem essas duas visualizações. O modo preview nada mais é do que o que vai ser impresso, tá? Porque as linhas, guias que estão aqui dentro, elas são só guias para nós. Isso daqui não sai na sua impressão. Ela vai sair exatamente só com os elementos que a gente está colocando na página. Continuando. Para a gente aumentar ou diminuir a nossa foto, a gente pode segurar. Se a gente segurar o Shift com a seta preta, a gente vai fechar proporcional à nossa caixa, mas não está mexendo na foto, correto? Mesma coisa, se a gente tiver com a seta branca, vir aqui e clicar com o Shift, vamos modificar nossa foto internamente e não a caixa, mas proporcional também, porque estamos apertando o Shift. Para que a gente consiga modificar a caixa e a foto ao mesmo tempo, a gente vai apertar o Shift e o Ctrl, beleza? E aí sim a gente consegue reduzir a nossa foto e a nossa caixa ao mesmo tempo. Outra coisa importante, como vocês podem ver, se eu quiser ajustar a caixa ao tamanho da foto, você pode apertar o Command, o Option e o C. E aí a nossa caixa vai se adaptar ao tamanho da foto. No PC, Ctrl Alt C. Beleza? Sei que parece complexo, a gente está falando só de imagem, mas é bem simples, tá? Não se assustem, isso daqui é uma coisa que a gente vai
entendendo com o tempo, e é só você pegar aí o esquema dessa de você adicionar a foto. Outra coisa interessante, se eu não tiver nada selecionado, você pode vir aqui na opção File e depois clicar em Place. E aí escolher novamente aqui a foto. Vou pegar essa foto, tá, como exemplo, e vou mostrar duas formas de você importar essa foto para dentro. Se eu der um clique, ela já vai vir no tamanho original dela, tá? Que esse sempre é o tamanho máximo que essa foto pode ser impressa. E no tamanho certo, ou seja, a caixa está exatamente no tamanho da foto. Vou dar Ctrl Z. Se eu clicar e arrastar, você pode ver, ó, que por mais que eu tente fazer a foto de tamanho diferente, ela está abrindo de um tamanho em que ela está vindo proporcional. E se você olhar ali em cima, ó, onde está 56, 57, 58, 59, 60, esse é o tamanho da foto que eu estou abrindo. Ou seja, estou abrindo a foto aqui, ó, com 70% do tamanho original dela, tá bom? De novo, são informações um pouco mais complexas que a gente vai aprender quando a gente for falar de fechamento de arquivo, de preparação de arquivos. Agora, no nosso caso, a gente está só importando imagens e entendendo essa funcionalidade, mas é algo importante de você já ter em mente, porque como eu falei para vocês, no InDesign tudo que está aqui dentro é apenas uma forma de visualização, beleza? E não necessariamente é a foto que está aqui, a foto está sendo carregada de outro lugar, beleza? Então aqui temos as nossas duas fotos. E um outro detalhe que pode estar acontecendo no seu computador vou clicar aqui, ó, fora, tá, da página, certo? Sem nada selecionado, com o botão direito. Aqui dentro temos a opção de Display Performance. Como vocês estão vendo, no meu caso aqui, ó, eu estou com High Quality Display ativo, ou seja, imagens de alta qualidade ativa. O InDesign, como a gente trabalha com muitos arquivos e muitas vezes muito grandes, ele dá a opção da gente trabalhar com a opção de display típico, ou seja, você pode ver que as fotos aqui, ó, ficaram bem embaçadas, tá? Agora nesse momento, se você prestou atenção. E ele tem ainda esta outra opção que é a Fast Display, que ele simplesmente ignora as fotos e ele não me dá a visualização da foto, tá? Isso significa que a foto sumiu daqui? Não, a foto continua aqui, só que a gente não está visualizando para que o arquivo que a gente está trabalhando fique mais leve. Imagina que você está trabalhando num arquivo de 500 páginas, cada página tem 5, 10 fotos, o computador vai suar para conseguir entregar. Então o InDesign automaticamente te dá essas opções e por padrão ele costuma vir no Typical, que é essa daqui. Mas como ele já faz a leitura aí do seu computador, pode ser que você esteja vendo ele no Fast e aí você está com a imagem no seu arquivo, mas você ainda você não consegue visualizar, mas se você mandar imprimir essa página, a foto vai estar lá, beleza? Então vou deixar aqui o meu no High novamente para a gente poder visualizar o que a gente está fazendo. E agora vamos para uma próxima aula que é falar sobre texto. Bom, pessoal, vamos falar agora sobre texto, tá? Eu vou apagar aqui uma imagem, certo? Vou apagar essa daqui de cima e vamos manter somente uma foto aqui. Eu vou fazer o que não deve ser feito, tá? Que é exatamente aumentar a nossa imagem aqui para o tamanho da nossa página. Eu vou fazer isso sabendo que a gente não deveria fazer, mas para nossa brincadeira aqui, e para nossa aula, eu acho que é válido para a gente poder visualizar algumas ideias que o InDesign pode proporcionar para nós, tá? Então, como você pode ver aqui, temos uma página, tá? A gente está visualizando as guias aqui dentro, aquelas guias que a gente criou antes de fazer o arquivo. E agora eu vou falar também, novamente, um pouquinho sobre elas, como a gente modifica elas depois que o arquivo já foi criado. E vamos falar sobre como adicionar textos. Então, vamos começar falando sobre a nossa página, tá? Aqui na opção Layout, aqui em cima, temos várias opções sobre Layout. Então, aqui a gente pode ver páginas, tá? Então, adicionar páginas, inserir páginas, movimentar, duplicar, enfim, várias coisas sobre páginas. Temos as opções da régua, que está aqui, né? A nossa reguinha. Temos outras opções aqui mais complexas e temos a opção aqui de margem e colunas, beleza?
Então, na opção de margem e colunas, vocês já viram exatamente o que é, só estou trazendo aqui para vocês verem que a gente poderia modificar o nosso arquivo aqui dentro, tá? Então, a gente está aqui com 15, né? Então, de repente, a gente poderia ter, como eu falei, do lado de fora uma margem maior, do lado de dentro uma margem, do lado de baixo aqui uma margem grande também, porque a pessoa vai segurar a página, do lado de dentro eu quero um pouquinho mais, e aí você ajusta aí o seu layout como você quiser, e a mesma coisa também com as colunas, beleza? A gente pode aumentar ou diminuir as colunas aqui, vou deixar com 3, do jeito que a gente tinha ajustado, mas só como informação. E passando rapidamente, já que eu falei da régua, aqui nós temos a régua. Se você não estiver vendo a régua, clique com o botão direito do lado de fora, tem aqui a opção Hide Rulers, né? Ou seja, esconder as réguas, ou mostrar as réguas que a gente pode mostrar. Outra coisa também, vou passar aqui rapidamente, é que se você clicar na régua e arrastar, você pode puxar uma linha guia, tá? Então, de qualquer uma das direções, você pode puxar guias. De repente, você precisa aí alinhar elementos, coisas assim. Acaba sendo útil. E para apagar a guia, só selecionar a guia e apagar. E aqui, essa daqui, a mesma coisa. Clicou nela, deletou, não temos mais a guia, certo? Então, agora vamos falar sobre imagens. Sobre imagens não, desculpa. Agora vamos falar sobre textos. Na ferramenta Type Tool, ou seja, de criação de texto, se você clicar e segurar, temos duas opções. Vamos trabalhar com a primeira opção. Aqui em cima, como eu falei para vocês, ele já me abriu uma série de opções de texto, ou seja, a gente pode aqui escolher uma fonte, tá? Então, aí as fontes vai ser as que estão instaladas no seu computador. Caso você não tenha nenhuma fonte, você pode baixar fontes tanto no Google Fonts, que é um bom lugar para você pesquisar algumas fontes, quanto no Adobe Fonts. Mas o Adobe Fonts só funciona se você pagar o pacote Adobe, tá? Então, você vai lá, escolhe a fonte que você quer, adiciona e a fonte aparece no seu computador. E, obviamente, você pode também comprar outras fontes por aí. Então, aqui vamos passar rapidamente, né? Então, a gente pode escolher aqui qualquer fonte. Vamos escolher uma fonte qualquer, tá? Eu não fiz aqui um projeto antes, estou só brincando aqui com vocês, mostrando as coisas rapidamente. Vamos pegar qualquer uma, vamos pegar essa fonte aqui mesmo, tá? Aqui a gente pode escolher se a fonte vai ser fina ou regular. No caso, esse é um detalhe importante de falar sobre fontes. Diferente do Word, em que você tem a opção negrito, a opção itálico, a opção em qualquer fonte, aqui no InDesign não, tá? A fonte tem que ter isso na família. Então, por exemplo, ó, essa fonte que eu escolhi, ela tem duas fontes na família só, que é a opção fina e a opção regular. Essa outra fonte aqui, por exemplo, ó, a Acumin, ela tem 18 opções de fonte. Então, ela tem a opção fina, a opção fina itálica, a opção light itálico e assim vai indo. Temos todas essas opções. Como a gente está falando de uma página, você pode escolher aí a fonte que você quiser. A gente não está entrando aqui em composição ou em editoração, em nada disso. Mas fica aí o aviso, se de repente falar, eu queria muito essa fonte negrito. Se a fonte não tiver a opção negrito, não, ó, essa fonte não tem a opção negrito. Então, se eu clicar nela, não tem como eu fazer um negrito, tá? Impossível. Ó, vou vir aqui, vamos escrever aqui. Essa foto não deve ser de São Paulo, mas eu vou escrever São Paulo só para fingir que é. Ou se for também, eu não conheço. Talvez seja, não sei. Enfim. E aí, vou só aumentar aqui só para vocês entenderem o que eu tô falando, tá? Então, tô aumentando aqui. Obviamente, aqui vocês já entenderam que é o tamanho da fonte. Lembrando, tem que selecionar a fonte para que a gente consiga mudar aqui o tamanho da fonte, tá? Você pode colocar o tamanho que você quiser. Colocar aqui 100 pontos, tá? Então, quero essa fonte negrito. Não existe essa opção, tá? Então, você vai ter que escolher ou achar uma fonte que tenha aquela opção ali. Beleza? Vamos ver essa fonte aqui, se dá pra gente brincar com ela, se tem alguma coisa legal. Ó, tá vendo? Essa fonte, ela tem esse desenho desse jeito. Então, é exatamente a utilização da fonte. A gente não tem muito como modificar ela. Vou pegar qualquer uma aqui, só pra gente brincar. Vamos pegar essa opção aqui mesmo. Então, como você pode ver, vou botar aqui pra fora, a gente tem o nosso texto dentro de uma caixa de texto. Novamente, Command Alt C faz com que a caixa de texto se ajuste ao tamanho do texto que você escreveu.
Se por acaso a caixa for menor que o texto, você vai ver um maisinho aqui, ó, certo? Então temos esse maisinho, você vai ter que vir e aumentar. Inicialmente eu vou falar só isso sobre a caixa, porque a gente já vai falar sobre mais opções dentro dela. Então aqui no caso, vamos fingir que a gente está fazendo aqui um título, correto? Sobre uma matéria falando da cidade de São Paulo, colocamos aqui o nosso título e tá tudo bem. Vamos agora então fingir, ó, você pode ver que aqui ela não está alinhada a nada, tá? Eu fechei a caixa e a caixa está alinhado ao meu layout aqui. Vou aumentar a caixa para utilizar as nossas guias que a gente criou. Vou colocar aqui em cima, certo? E agora o texto não está centralizado. Para centralizar, temos aqui, ó, opção de centralizar, alinhado à direita, justificado, enfim, todas as opções de ajuste de texto estão aqui. Aqui, novamente, como a gente falou, né, temos a fonte, as variações da fonte, o tamanho da fonte. Nesse caso aqui, essa fonte ela já é toda maiúscula, então vou pegar uma outra para a gente poder fazer aqui a brincadeira. Vou pegar essa daqui, ó, essa fonte, certo? Agora é uma fonte mais normal. Então cliquei nela aqui. Se eu clicar nessa opção, todas as letras maiúsculas. Se eu clicar nessa opção aqui, todas as letras de tamanho do formato maiúsculo, mais naquele small caps, né? Eu não sei, não me lembro exatamente o nome disso daqui em português. Aqui temos a opção de fazer a fonte pequenininha, então imagina que você quisesse fazer um São Paulo ao quadrado. Se clica aqui, põe o umzinho aqui, ele já vai aparecer. Se você clicar nesse, ele vai fazer a mesma coisa, só que para baixo, como você pode ver. Aqui para a gente sublinhar o nosso texto, tá? Então para fazer um sublinhar e aqui para riscar o texto. Opções que podem ser boas ou não, enfim, aí vai depender do seu design, beleza? Aqui, para a gente fazer um ajuste óptico de alinhamento. Eu não vou falar sobre isso agora, porque aqui a gente está só com uma frase, então não faz muito sentido a gente mexer nisso. Aqui temos as opções de entre letras, tá? Então, ó, você pode ver, estamos abrindo ou diminuindo aqui as letras da nossa fonte, beleza? Então, como você pode ver, ó, a fonte vem por padrão, sempre no 0, e aí você ajusta ou não o tamanho aí, o que você quer. Falando agora um pouco de tipografia, né, fazendo um parênteses na aula, sempre que você aumenta a fonte em tamanhos muito grandes, você vai precisar fazer esse reajuste, tá? Como que você vê isso? É só você olhar aqui, ó. Vou deixar no 0 de novo, para a gente falar rapidamente, fazendo um parênteses da aula que não deveria estar aqui. Algumas fontes, né, tem um ajuste que fica assim padrão, mas você pode ver que fica bem espaçado, então você pode vir ajustando. Em alguns casos, como aqui, ó, do P para o A, o espaço é pequeno e faz sentido. Aqui no A para o U, ele é um pouco grande demais. Então você pode fazer um ajuste para ficar mais parecido. Obviamente que aqui a gente teria que ajustar, né, cada uma das fontes e tal, fazer um trabalho direito, mas só uma dica aí de design para vocês, beleza? Então aqui temos, como falei, o entre letras. Aqui, duas opções que eu não recomendo nunca que vocês usem, mas a opção tá aí, então se de repente você quiser usar, você pode usar. Vou só abrir aqui um pouquinho a minha caixa de texto. Aqui a gente pode esticar a nossa fonte. Então, a gente estica aqui, ó, 200% do tamanho da fonte só na altura. A gente distorce a fonte e prejudica a leitura, então recomendo também que se utilize com muita moderação. E aqui a mesma coisa, só que lateral, né? Então estamos esticando ou diminuindo aqui a fonte, né? Então a gente pode apertar a fonte dentro dessa opção. Novamente, as fontes são desenhadas pensando muito na leitura delas, então também não recomendo que se faça muito. Aqui a mesma coisa, né? Ó, você pode ir levantando aqui a sua fonte, caso você queira, ou óbvio a linha inteira, se de repente você quer por algum motivo levantar uma frase, uma letra. E aqui temos uma opção de angular a nossa fonte para fazer uma espécie de itálico, né? Com qualquer fonte. Como eu falei, é uma opção que existe, não necessariamente é um bom itálico, tá? Então ele faz meio da cabeça dele e às vezes não vale a pena. Depende muito do uso. Se você está fazendo alguma coisa específica, vai lá. Aqui temos a opção de língua, tá? Como você pode ver, aqui por padrão ele está vindo como inglês da Inglaterra.
O correto seria que você colocasse aí no português acordo ortográfico, beleza? Para que serve isso? Quando a gente for falar de higienização, de acentuação, de correção, estar na língua correta vai te ajudar. Então, eu vou falar sobre isso depois, como ajustar isso já nas preferências para que todos os seus textos já venham na língua correta, mas aqui você pode ajustar também na mão, ou de repente, se você tem um texto que está em inglês no meio do seu trabalho, você também pode ajustar ele aí e colocar só aquela palavra ou só aquele trecho na correção correta para você verificar os acordos ortográficos, beleza? E aqui são opções de parágrafo, né? Então temos como, deixa eu colocar aqui São Paulo, cidade, deixa eu escrever só mais alguma coisa só para poder mostrar aqui para vocês, ó. Primeira coisa que eu vou mostrar para vocês, ó, São Paulo, cidade cinza, mas bonita. Só escrever aqui qualquer coisa. Beleza? Ó, como eu falei para vocês, aqui é um caso de hifenização, né? Então, a gente, como está em português, ele vai hifenizar corretamente. Se estivesse em inglês, talvez não o fizesse. Aqui, na questão da caixa, né? De novo, se você vê que está assim e você clicar no mais, ele vai te dar o texto aqui no mouse, certo? Então, você pode mudar o texto, pôr ele em outro lugar, se você quiser. Então, eu quero que esse texto esteja aqui. Ou você pode simplesmente entender que tem essa condição e vir no Command Option C e aumentar o tamanho da caixa para baixo, beleza? Então, temos aqui o nosso texto, correto? Agora aqui, opções, como eu falei para vocês, de parágrafo, né? Então, se você quer que o texto ande um pouco da caixa, temos a opção, tanto sempre positivo. Temos a opção de andar somente a primeira linha do parágrafo, tá? Então, se você quer deixar aquele espaço ali para fora, podemos deixar. Mesma coisa do outro lado, mesma coisa na última linha, ou também deixar um espaço entre parágrafos. Aqui no caso, a gente não vai conseguir ver porque a gente está só com uma linha, então a gente também não vai ter essas opções. E aqui, opção de capitular, né? Ou seja, você está falando que a primeira letra do seu parágrafo vai ser uma capitular, né? Então aqui a gente adicionou para 2 linhas. E aqui, quantas letras do seu parágrafo serão uma capitular. Óbvio que num título isso não faz nenhum sentido, mas só para mostrar para vocês as opções, beleza? Então aqui temos algumas opções sobre caixa de texto, beleza? Eu vou só deixar aqui, ó, a cidade de São Paulo, como eu falei para vocês. Vou selecionar tudo e centralizar. E agora sim, a gente pode falar um pouco mais sobre parágrafos e textos um pouco mais longos que eu vou trazer aqui para a gente fazer esta página aqui, beleza? Bom, pessoal, de volta, vamos continuar falando sobre textos, beleza? Eu aqui no caso eu não tenho um texto específico para essa imagem, tá? Então eu vou utilizar aqui um recurso bem legal do InDesign, que vou abrir aqui uma caixa de texto. Antes disso, deixa eu escolher aqui uma fonte. Então, essa fonte aqui, qual que é a fonte que a gente utilizou? A Kumin, a gente pode utilizar até a mesma, se for o caso. Só que, de repente, utilizar ela num tamanho, de repente, menor. E, opa, a gente clica fora, né? E aí, agora sim, a gente vem aqui, ó, vamos escolher a mesma fonte. Então, a Kumin, que a gente já está utilizando. E vamos escolher aqui uma versão medium, certo? Num tamanho aí um pouquinho menor do que aquela do título. Vou fazer aqui uma caixa e vou clicar com o botão direito, vir aqui na opção de Fill with Placeholder Text, que nada mais é do que um texto falso, beleza? Então ele vai preencher a minha página com um texto falso só para a gente poder fazer aqui a nossa brincadeira e ter algum texto para preencher a imagem. Achei que ficou um pouco pesado. Novamente, vamos só diminuir aqui, mudei aqui a fonte, né, um pouquinho. E beleza, aqui a gente já consegue ter um título, um subtítulo. E agora, o que eu acho que é a parte mais legal que eu vou mostrar para vocês é fazer um texto um pouco maior. Então, a gente quando criou as colunas, aqui a gente está ignorando as colunas, né? Então, não faz muito sentido que a gente tenha feito a coluna. E o que eu vou fazer? Vou abrir aqui 3 caixas de texto do mesmo tamanho, tá? Ó, beleza, beleza e
Beleza? Então elas têm exatamente o mesmo tamanho. E agora, eu vou vir aqui, vou clicar nessa caixinha branca aqui embaixo e vou clicar na próxima. Vou clicar na caixinha branca e clicar na próxima. O que que isso faz? Isso faz com que as minhas caixas de texto estejam linkadas, tá? Então, uma está ligada na outra. O que que isso significa? Significa que agora, quando eu vir aqui, vou escolher novamente um texto tamanho pequeno, né? Como se fosse aí, literalmente, uma revista. Vou escolher aqui o Acumin mesmo, a fonte está ok, botão direito, vou preencher o texto e agora sim a gente tem um texto que entrou nas 3 colunas, beleza? Ou seja, se você estivesse fazendo isso aí na sua casa, com um texto de verdade, você poderia selecionar aonde vai os textos e aí, obviamente, você ajustar, beleza? Eu vou aqui só apagar um pedaço desse texto para mostrar uma coisa que é interessante para vocês, que é se a gente selecionar aqui as 3 caixas de texto e diminuir o texto, ó, o texto vai se ajustando automaticamente, beleza? Então a gente consegue aí ajustar para que não aconteça isso daqui, por exemplo, que você tenha 2 colunas e uma bem pequena, você pode ajustar as caixas dessa forma aqui e ajustar o texto aí do jeito que você quiser. Aqui no caso não teria problema se fosse assim, beleza? Então agora a gente meio que falou tudo sobre texto, né, na parte mais iniciante, vamos falar assim. E agora a gente pode falar sobre mais um tema para fechar essa primeira aula, que é cores. Bom, pessoal, vamos falar sobre cores agora, tá? Como eu comentei com vocês, aqui no menu Window, a gente tem algumas opções de cores, tá? Então temos a janela Color, a Gradiente e a Swatches. Color nada mais é do que as cores. Vou trazer para cá de novo para a gente poder brincar. Então você pode vir aqui e escolher a cor que você quiser, aqui por essa barra, né? Pode ver que a gente tem aqui no menu de opções algumas pequenas opções, tá? De cores, né? Então, muito provavelmente você vai utilizar só a CMYK mesmo, que é a cor padrão aí das impressoras, de gráfica e tal, certo? Temos aqui o swatches, que são essas cores aqui, que já estão pré-definidas, beleza? Que elas estão aqui. E como você pode ver, a gente tem aqui a opção de adicionar a cor que você escolheu aos swatches, beleza? O ponto interessante aqui no InDesign é exatamente que ele vai trabalhar só dentro da gama de cores que a gente quer, beleza? Ele não vai trabalhar fora do CMYK, exatamente porque ele é um programa que está focado na impressão. Então, se a ideia é imprimir, a gente tem que ter um arquivo em que a gente saiba exatamente quanto vai de tinta preta, quanto vai de tinta amarela, quanto vai de magenta e quanto vai de cian, para a gráfica também conseguir ter esses valores corretos, beleza? Então, vamos lá. Aqui você viu que tem a opção de adicionar ao swatch e ao fazer isso, a cor vem para cá. Ou seja, você pode criar aí a sua paleta e selecionar as cores que você quiser, beleza? Você vem aqui, né, no menu dos swatches, a gente tem várias opções, como você pode ver, a gente pode adicionar um novo gradiente, pode adicionar uma nova cor, ó, vim aqui clicar, a gente pode escolher as cores por aqui, beleza? E adicionar a cor lá, então sei lá, vamos fazer aqui um amarelinho, mais um amarelo menos amarelo, ali mais pro puxado aqui, ó, um amarelinho mais escuro. Fez isso, adicionou, a cor tá aqui embaixo, beleza? Qual que é a questão aqui? Como você pode ver, a gente tem 2 opções aqui. A opção de tipo de cor, que é Process ou Spot, tá? E temos aqui o modo de cor, que você pode ver que tem 1 milhão de modos de cores e tal, inclusive o RGB. Então, se você estiver fazendo um arquivo digital, utilize sempre o RGB. Se você estiver fazendo um arquivo impresso, utilize sempre o CMYK. E os outros você vai utilizar em casos muito especiais, se a gráfica te pedir, ou se você estiver fazendo um trabalho específico naquela gama de cor. Então, eu vou ser sincero para vocês que é um tipo de coisa muito, muito, muito específica. Então, a gente não vai falar sobre isso. Agora, aqui no tipo de cor é uma coisa interessante. O que é uma cor Process e uma cor Spot? A cor Process nada mais é do que você falar para a gráfica que você vai utilizar o padrão de cor de impressão normal. Eu já repeti isso aqui algumas vezes, mas é isso daqui. Então ele simplesmente vai pegar o número dessa cor, né? Se você falar aqui, o meu São Paulo tem essa cor aqui, certo?
Beleza? Então, essa cor, a gráfica sabe que a gente vai imprimir exatamente 16, 9, 83, 25. Beleza? Deixa eu só aqui que eu acabei selecionando sem querer a caixa de texto. E aí, beleza. Então, temos essas opções aqui. O spot nada mais é que você falar para a gráfica que por mais que você vai poder modificar aqui, eu vou escolher aqui qualquer cor só para mostrar para vocês, tá? Ao clicar, ó, ele vem aqui como New Color Swatch e aqui a gente vê um pontinho, tá vendo? Isso daqui tá indicando para a gráfica que essa daqui é uma cor especial, tá? Não necessariamente precisa ser essa cor, você vai combinar isso com a gráfica, mas o pessoal da gráfica entende que essa cor aqui não faz parte do CMYK, é uma cor diferente. Então, sempre esteja atento na hora de criar as cores para você saber se você está fazendo uma cor especial, que pode ser aí uma impressão que vai ser um verniz, alguma coisa, ou se vai ser aí um processo normal, beleza? Então, aqui a gente deixa no normal, aqui ele veio com um novo nome, ou você pode escolher aqui para ele deixar os valores de CMYK para você, que pode facilitar ou não a sua vida, certo? Outras opções de cor, a gente pode fazer um gradiente, então você pode vir aqui, ó, adicionar o tipo de gradiente. Eu quero um gradiente linear do rosa pro amarelo, sei lá, por exemplo, entendeu? Você pode ir fazendo aqui do jeito que você quiser, ó, do rosa para um rosinha. Então, beleza, temos um rosa para o rosinha. Se você quiser pegar essa caixa aqui e fazer uma caixa do rosa para o rosinha, a gente consegue ter todas essas opções, beleza? Então você vai adicionando aqui as cores que você quer. Temos algumas outras opções, como por exemplo a opção de load, ou seja, você pode pegar, imagina que você fez 1000 cores em um arquivo seu e você quer importar essas cores. Você vem aqui e você pode importar, você pode salvar as cores que você fez e aqui opções de visualização, beleza? Então, por exemplo, você quer visualizar as cores dessa forma ou grandes e tal, você pode também visualizar assim, ou se você quiser pela lista. Eu gosto de visualizar desse jeito, então é uma questão de gosto para cada um, beleza? Outro ponto importante, vocês viram aqui que essa daqui é a nossa caixa de texto, correto? Então, ó, cliquei na caixa de texto, cliquei numa cor, a caixa de texto assume uma cor. Cliquei no texto dentro da caixa de texto e cliquei na cor, o texto assume aquela cor, beleza? E a mesma coisa vai funcionar com a cor aqui de baixo. Se você colocar outra cor, ele vai adicionar um contorno, beleza? Então, como você pode ver, ó, temos um contorno preto no título. Se você quiser adicionar uma cor também na caixa e uma cor de contorno também na caixa, você pode, beleza? Então, ó, tem a verde, azul, preto e amarelo, tudo aqui no nosso título. Não recomendo pelo design, né? Mas, enfim. Então, aqui a gente já falou bastante sobre opções de cores, beleza? Basicamente, eu acho que é isso para a nossa primeira aula. Agora, a gente pode tentar brincar um pouco aqui com esse pôster e ver se a gente faz alguma coisa mais elaborada dentro desse processo. Eu vou fazer aqui um trabalhinho com vocês bem rápido para a gente finalizar essa nossa primeira aula. Bom, pessoal, vamos então aqui fazer a nossa liçãozinha final, beleza? Só para a gente usar tudo que a gente aprendeu e para a gente poder fazer um pequeno teste aí, você poder praticar um pouquinho também e olhando mais ou menos o que eu estou fazendo e assim a gente poder chegar em um resultado legal, beleza? Que eu vou novamente, tá? Eu não vou me preocupar muito com textos no específico, porque eu acho que a gente pode utilizar texto falso, ou seja, a gente está só fazendo aqui uma brincadeira, o importante é a gente conseguir fazer um projeto legal. Então eu vou apagar tudo isso daqui que a gente está vendo, beleza? E vou importar uma outra imagem, beleza? Então vou começar aqui, ó. Eu achei essa imagem aqui na internet, beleza? Eu vou deixar essas imagens disponíveis para você, caso você queira brincar aí também. Então vou abrir aqui, vou deixar essa moça aqui nessa, daqui da metade da página, né? Vamos puxar uma linhazinha aqui no meio dessa página pra gente, no meio dessa guia, mais ou menos pra gente poder ter uma visão legal, beleza? Então
acho que a gente pode partir desse princípio. E agora eu vou tentar trazer aqui alguns elementos que seriam de revista mesmo, né? Então, sei lá, vamos criar aqui uma caixa de texto e vamos colocar como se fosse aqui uma seção de moda, por exemplo, tá? Vou deixar aqui, ó, tamanho maiúsculo, vou utilizar uma fontezinha bold, vou aumentar o meu entre letras bastante para parecer um pouco mais chique. Vou diminuir aqui o tamanho do nosso texto, colocar ele aqui no canto, certo? Vou utilizar aqui as margens que a gente fez, tá? Não vou modificar as margens, então eu vou tentar trazer ele para cá. E aqui já tem mais uma dica que eu acho legal mostrar para vocês. Como você pode ver, eu alinhei, né? Ou seja, eu puxei uma linha guia exatamente na nossa margem e o texto não está alinhado aqui à nossa margem. A caixa sim, mas o texto não. E não é porque ele não está alinhado à esquerda, tá? É simplesmente porque ele não está. Então, nesses casos, eu recomendo vocês a ajustarem isso daqui manualmente, tá? Então, ó, agora o texto está alinhado à nossa margem. Beleza? Isso daqui eu acho que é uma coisa que é besta, mas que é importante. Eu achei que ficou um pouco mais para cima, então um pouco para cima do que eu queria. Eu vou descer e sendo assim, eu vou fazer um ajuste aqui na minha margem. Lembrando, tá? De novo, eu tô falando para vocês coisas aqui que eu tô fazendo para a gente testar, então por isso que eu tô tentando utilizar todas as funções que a gente aprendeu aqui na nossa aula, beleza? Outro jeito para você alinhar, por exemplo, se a gente quisesse alinhar isso daqui central, né? Seria a gente fazer aqui 2 quadrados, tá? Tanto faz quais são os quadrados, a gente aumenta ele aqui e agora a gente tem meio que um meio, né? Aqui, então a gente consegue fazer esse ajuste exato da nossa margem aqui para o nosso texto, beleza? Então, temos aqui, ó, um início, né? Uma pequena seçãozinha ali. Vou utilizar um outro recurso que é o nosso retângulo, tá? Então vou pegar aqui um retângulo bem pequenininho, vou trazer ele para cá como se fosse uma linhazinha, beleza? Eu acho que ficou grande demais, não quero ele tão grande assim, vamos diminuir ele um pouquinho, quero bem como se fosse uma linhazinha mesmo, sabe? Ó, agora sim, temos uma linhazinha. E agora vou colocar ele na cor. Vou pôr preto e vou aproveitar para mostrar mais uma dica para vocês, que é a questão da opacidade. Aqui, ó, no 100%, certo? Se a gente colocar 50%, a gente está falando para a gráfica que a gente não vai utilizar 100% da tinta, vai utilizar apenas 50%. E aí a gente tem a nossa questão aqui cinza. O único problema foi que eu apliquei ela como um contorno e não como uma cor de preenchimento. Então, duas opções. A gente pode inverter e aí apagar essa daqui ou, né, clicar aqui e ajustar da forma correta. Beleza? Então, aqui temos uma linhazinha. Eu gosto sempre de vir aqui, ó, clicando no W, como eu mostrei para vocês, para ir visualizando, tá, a página. Então, eu acho que ajuda bastante a visualização sem as linhas em alguns momentos para a gente ver se o recurso, se as coisas estão legais. Vou trazer um pouquinho para o lado, beleza. Então a gente meio que, aí ó, vamos tentar alinhar essa daqui também aqui. Que passou, opa, beleza. Então, agora sim, a gente tem aqui o nosso recurso bem alinhadinho, beleza? Então, temos o nosso texto e temos a nossa linhazinha. Agora, vamos partir da ideia de que aqui existe algum texto, beleza? Vamos escolher uma fonte mais de texto, tá? Esse é outro fator aí que é um pouco de design, né? Sempre que a gente está falando de texto mesmo, principalmente texto pequeno, textos longos em revistas, por padrão, se você for reparar, a gente costuma utilizar fontes com serifa, tá?
porque a serifa acaba ajudando a gente a seguir a linha de leitura e tal. Apesar de hoje estar muito popular em telas, né? Por conta da questão da gente trabalhar com tela, fontes sem serifas aí em vários locais. Mas se você for olhar, tipo, sei lá, um New York Times ou esse tipo de mídia, assim, você vai ver que ainda existe muito essa questão da fonte serifada, beleza? Vamos pegar essa daqui, ó. Essa daqui parece ser uma fonte bonita. Por padrão também, vou colocar ela aqui como tamanho 9 e vou adicionar aqui qualquer texto só para a gente poder dar uma visualizada. Deixa eu ver se essa fonte, quais são as versões que ela tem. Light, Regular, beleza? Outra coisa que a gente pode fazer, não sei se vocês repararam, mas essa foto ela já veio recortada, tá? Então a gente poderia, por exemplo, brincar aqui com alguns elementos, né? Então, de repente, passar um elemento de cor aqui, ó, para trás da moça, para brincar e tal, fazer ali algum efeito. Vamos ver como fica. Olha lá. A gente começa a trabalhar um pouco mais essa questão de layout, tá? Esse daqui acabou sendo aquele gradiente que a gente tinha feito. Acho que pode funcionar. De repente a gente pode adicionar outros elementos menores, talvez outras cores, talvez aqui uma corzinha um pouquinho mais neutra. Deixa eu ver assim se combina, porque ficar talvez muito colorido, né? Não gosto muito. Ó, esse é um outro fator interessante, né? A gente tá vendo que aqui eu acabei clicando na foto, tá vendo? E não consigo clicar no elemento de baixo, tá? Então, ou você fecha e clica, tá? Ou você clica na de cima, aperta o Shift e arrasta. E aí você cancela a foto de cima e pega só a foto de baixo, tá? Então aqui eu acho que combina mais, né? Trabalhar em um tom só. Eu acabo preferindo trabalhar desse jeito. Vamos pensar em algum título, alguma coisa. Poderia ser um desfile, né? Tal. Então, desfile Dolce & Gabbana, dia 25/12/2027. Assim, se de repente você viu esse vídeo para frente, você não sabe quantos anos tem o vídeo. Então fica aí a dica para você que quer criar conteúdo também, brincar. Então tá aqui, a gente tem esse título aqui. Posso talvez nesse caso deixar ele sem essa hifenização. Vamos trabalhar ele de formas diferentes. Acho que não precisa estar escrito, né? Também a data. Podemos brincar com a fonte. De repente fazer aqui uma brincadeirinha. Vamos ver se dá certo trazer esse elemento para cá. Eu acho que até que funciona, mas ao mesmo tempo ainda acho que falta um título, né? Alguma coisa chamando mais a nossa atenção ali. Aqui pode ser esse descritivo, eu gosto, estamos dentro da margem. Vamos pensar, de repente, uma fonte diferente, assim. Vamos imaginar que esse desfile fosse ocorrer no MASP. Então, MASP, vamos ver se dá certo a gente trabalhar isso daqui numa opção aqui bem grande, então sei lá, 300 de tamanho, vamos ver o que a gente consegue fazer por aqui. Vou aumentar aqui bastante, ficou muito grande, então vamos para uns 140 de tamanho, talvez um pouco menos ainda, uns 100 pontos só. Uma outra coisa que poderia ser legal aqui também, pensando, né, um pouco para frente, seria de repente a gente utilizar também esse recurso da caixa dupla, né, que eu ensinei para vocês, que eu acho que vale a pena também a gente falar. Beleza? Então, ó, aqui a gente poderia ter esse recurso aqui de caixa dupla, talvez aqui a gente está ali com esse pedacinho de texto que não está me ajudando, a gente pode ajustar para alinhar o texto. Vamos ver agora como ficou. Agora ficou talvez mais legal, a gente pode só passar esse círculo aqui um pouco mais para baixo, para a gente poder brincar e manter os elementos, de repente ter mais um texto aqui também funcionasse, né? Ter 3 elementos de texto. Ou se a gente estivesse falando de uma revista, ter um elemento de texto aqui maior ainda. Deixa eu só ajustar aqui, ó. E colocar um pouco mais de texto. Pronto, então assim a gente tem uma página ou uma espécie de pôster, alguma coisa assim, que a gente possa criar como elemento. Eu fico aí no aguardo dos elementos de vocês. Aqui eu acho que eu gostei, hein?
Se a gente fizer assim, e aí a gente pode diminuir esse textinho aqui também. Bom, pessoal, então é isso. Como vocês podem ver, fizemos aqui uma espécie de cartaz ou uma espécie de uma página, de repente, de uma revista, utilizando elementos bem simples, tá? Que a gente aprendeu, ou seja, a gente já sabe criar um arquivo, a gente já sabe mexer com texto, a gente sabe criar títulos, sabe mudar fontes, utilizar cores, importar imagens, várias coisas assim. E agora nos próximos módulos eu vou só pedir a licença para vocês de ler aqui como que está estruturado, ou seja, no próximo módulo a gente vai falar muito sobre tipografia, sobre texto e a organização desse conteúdo, pensando em projetos maiores, revistas, livros e afins. Depois, no módulo 3, a gente vai falar sobre projetos editoriais avançados, ou seja, como literalmente pensar e estruturar esse tipo de elemento. E no último módulo, que será o módulo 4, a gente vai falar sobre finalização e exportação desses projetos especiais aí. E óbvio, como preparar essas imagens, como deixar tudo bonitinho, como criar esses arquivos aí no Photoshop, no Illustrator para trazer tudo para dentro de uma forma que seu arquivo na hora da impressão vai sair corretamente, beleza? Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não deixem aí de se inscrever no canal. Se tornem membros para ter acesso aos próximos conteúdos deste curso, beleza? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.